Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por Bom convite dia, dele. hoje são 8 de junho de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o metrô no estado de São Paulo. O órgão que elaborou as provas foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos um texto, entre aspas aí. Um texto, vamos ler. Uma pesquisa divulgada recentemente lança novos subsídios para explicar a origem do bipedalismo, considerado um marco decisivo na separação do ser humano dos outros ramos de primatas. No estudo, cientistas de 3 universidades americanas mostram que o fator determinante para que o homem tenha passado a andar apenas com os pés foi que, dessa forma, ele despendia menos energia. Com a força extra, tinha mais disposição física para enfrentar ambientes naturais hostis e conseguir alimentos. Fecha aspas. Eis aí o texto. E aí vem a questão. O emprego da forma verbal em negrito denota no contexto um fato, e aí vem 2 pontos. Opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Vamos entender a questão. Ela traz aí um texto, e nesse texto temos aí as expressões tenha passado, tenha passado. Temos aí um verbo no tempo composto, o verbo ter, auxiliar, tenha, e o verbo principal no particípio. Então, quando você tem o verbo ter ou o verbo haver como auxiliar, e o verbo aí seguinte, principal, é o particípio, então temos aí tempo composto verbal. O verbo ter ou o verbo haver como auxiliar e ao lado do verbo particípio, que é o caso aí, tenha passado. Passado aí o verbo principal, no particípio. E o verbo auxiliar, o verbo ter, tenha. Então temos um tempo composto verbal. Muito bem. O que essa questão quer? Ela quer que você aí, que você descubra qual é o sentido desse tempo composto verbal. O verbo ter como auxiliar e o verbo passar, passado no particípio principal. Tenha passado. Qual é a ideia que esse tempo composto passa para nós? É isso que a questão quer. Então você vai procurar a única opção que traga a definição correta desse tempo composto verbal, tenha passado. O que ele quer dizer? Aí você vai ver as opções A, B, C, D, E. Entendeu? Você vai descobrir o que quer dizer esse tempo composto verbal, tenha passado. Qual é a ideia que ele traz? Certinho, gente? Deixa só aqui explicar uma coisinha antes de entrar na questão. Nós temos 3 modos verbais. 3 modos verbais. Temos o indicativo, temos o subjuntivo e temos o imperativo. 3 modos verbais. Cada modo desse é diferente do outro. O modo indicativo significa certeza. O modo subjuntivo significa dúvida. O modo imperativo significa ordem. Então veja aqui, eu digo assim, venha cá, menino. Venha cá, menino. Eu estou dando uma ordem. Então,
venha, esse verbo aí está no imperativo, no modo imperativo. Eu dei uma ordem. Venha cá, menino. Estou dizendo, venha você. Venha cá, menino. Então isso aí é uma ordem, o verbo estar. O verbo estar no imperativo aí, afirmativo. Venha cá. Se eu disser, não venha, menino, não venha, o verbo aí está no modo imperativo. Eu dei uma ordem negativa, não venha. Aí o afirmativo aí, imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Quando eu digo, venha cá, menino, imperativo afirmativo. Não venha cá, é o imperativo negativo. Então, eu dei uma ordem. Quando se trata de ordem, temos o verbo no modo imperativo. O verbo no modo indicativo é certeza. Eu digo assim, Nelson Gonçalves cantava muito. Nelson Gonçalves cantava muito. Estou fazendo uma afirmação que traz a certeza. Nelson Gonçalves cantava muito. Eu digo, Elvis Presley morreu. Isso é certeza. Então é modo indicativo. E o modo subjuntivo é dúvida. O modo subjuntivo traz a dúvida. Eu digo assim, é provável que Edson Martins venha à festa. É provável que Edson Martins venha amanhã. Então, quando eu digo é provável que Edson Martins venha, então aí esse venha está no modo subjuntivo. É dúvida. Eu não sei se Edson Martins virá ou não. Então aí é dúvida. Espero que o Edson Martins venha amanhã. Então esse venha aí é dúvida, é no presente do subjuntivo. Que eu venha, que tu venhas, que ele, Edson Martins, venha. Entendeu, gente? Então são 3 modos verbais. Modo indicativo, traz certeza. O modo subjuntivo traz dúvida, traz incerteza. E o modo imperativo traz a ordem, comando. É isso aí. Então veja bem essa questão. Tente aí descobrir qual é o sentido do tempo composto verbal. Tenha passado, para que o homem tenha passado. Então veja aí qual é o sentido. Para que o homem tenha passado. Isso aí é certeza? Isso aí é dúvida? Ou isso aí é uma ordem? Procure aí, depois eu volto. Entre. Aí. Tudo bem, Frida? Como vai a senhora? Estou bem, papai. Eu estou bem, papai. Deixa o papai limpar o olho. Papai. Papai. Esse olho aqui está sujo, Frida. Vou limpar esse olhinho, né? Não é não? Papai. Tico, tico, tico. Papai. A barriguinha. A barriguinha. A barriguinha.
Muito bem, gente. Então vamos procurar aí a opção que traga a definição correta da ideia do tempo composto verbal tenha passado. Muito bem. Veja bem. Tenha passado. Esse modo aí, gente, esse modo, ou melhor, desculpe-me, esse tempo composto está no modo subjuntivo, de dúvida, caso hipotético. Veja, tenha, é bem provável que o homem tenha passado. É bem provável que o homem tenha passado. É bem provável que Paulo tenha feito esse trabalho. Olha aí, traz um caso hipotético, traz uma incerteza. Então, esse tempo verbal composto, tenha passado, ele está no modo subjuntivo, que é o modo de dúvida, incerteza, caso hipotético. Tenha passado. Ele é formado aí pelo verbo auxiliar ter, no presente do subjuntivo. O verbo ter no presente do subjuntivo é que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que ele tenha. O verbo ter no presente do subjuntivo. Então, esse verbo ter no presente do subjuntivo, ao lado do verbo passar, aí na forma do particípio, verbo auxiliar ter, mais o particípio, temos tempo composto. Então, como esse auxiliar tenha, ele está aí no presente do subjuntivo, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, é bem provável que ele tenha. É incerteza, é subjuntivo, e não indicativo, e não imperativo. É subjuntivo. É bem provável que ele tenha, caso hipotético. Então veja, esse verbo aí, ter, como auxiliar, e o verbo passar, no passado aí, particípio, então aí tempo composto. Como o verbo ter, tenha, é presente do subjuntivo, então aí temos o pretérito perfeito composto do subjuntivo, entendeu? Então, tenha passado é tempo composto, e aí ele está no modo do subjuntivo. Ele se chama aí o pretérito perfeito composto do subjuntivo, entendeu? Pretérito perfeito composto. Então, tenha passado traz a ideia de dúvida, incerteza, caso hipotético. Então, olhando aí as opções, a opção correta é a opção C de casa. Ela diz aí que o tempo composto verbal tenha passado traz a ideia, olha aí, de caso hipotético, que se prolonga no tempo passado. É uma ideia passada, tempo passado, caso hipotético, e que se prolongava essa ideia, ou seja, é determinante que o homem, nossos primitivos, homens ancestrais, tenham passado a andar apenas com os pés, porque andava de 4. Então, olha aí, é provável, é determinante para que o homem tenha passado, caso hipotético, em uma ação que se prolonga ao longo do tempo. Então a opção aí correta é a opção C. Porque aí quando você usa tenha, passado, tenha, que eu tenha, que tu tenhas, é bem provável que eu tenha. Isso aí é caso hipotético. Então tenha aí, passado, tempo composto do modo subjuntivo, que é o pretérito perfeito composto. Certinho, gente? Então a opção que a questão quer é a opção C. Porque aí é hipótese. Estamos trabalhando com hipótese, com incerteza. Certinho, gente? A opção A diz aí, anterior, a ideia de anterior a outro, também passado. Passado é, mas não é anterior a outro. A opção B de bola diz aí que tenha passado, traz a ideia de coisa determinada,
passível de comprovação, coisa determinada. Não, traz a ideia de coisa indeterminada. A opção D de dado traz aí que tenha passado significa repetido no passado, com limites imprecisos, nada disso. E a opção E diz aí que se refere a coisa concreta, consumada no tempo específico. Também não. Do jeito que está aí, que o fator determinante para que o homem tenha passado a andar apenas com os pés, então esse tenha passado, repito, tempo composto verbal, verbo auxiliar, ter, e verbo principal no particípio. E o ter aí está no presente do subjuntivo. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então aí, presente do subjuntivo traz a ideia de incerteza, caso hipotético. Certinho, gente? Então, muito cuidado com esses verbos aí. O modo indicativo, repito aqui, modo indicativo traz a certeza. Paulo cantou. Paulo cantou. Está no modo indicativo. É uma certeza. Paulo cantou. Quando eu digo assim, é bem provável que Paulo tenha cantado. Olha aí, tenha cantado é a mesma coisa aqui, ó. Tenha passado, tenha cantado, tenha passado. É a mesma coisa do texto. Tenha passado, tenha cantado. É provável que Paulo tenha cantado. Quando eu digo isso, é incerteza. Então aí o verbo está no modo subjuntivo, hipotético. E quando eu digo assim, cante Paulo, estou dando uma ordem. O verbo aí está no modo imperativo. São 3 modos, não é isso? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um diferente do outro. Indicativo, certeza. Subjuntivo, incerteza, caso hipotético. Imperativo, ordem. Certinho, gente? Então aí a opção que a questão quer é a opção C, de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.